Muito bem-vindos ao nosso curso sobre HIV, do zero ao controle da doença. Hoje eu vou falar para vocês como eu faço a primeira consulta do vírus HIV. É importante que nessa primeira consulta, tudo aquilo que a gente discutiu lá no capítulo 1 do curso, seja de alguma forma passada para o paciente. O paciente precisa saber da história natural da doença, ele entender o que está acontecendo. É interessante também nós lembrarmos que nessa primeira consulta o paciente não terá, muito provavelmente, os exames essenciais para iniciar o tratamento contra o vírus do HIV. Esses exames, que são principalmente CD4 e carga viral, a contagem de cópias do vírus, eles são obrigatórios para fazer a notificação pelo SINAM e o início do tratamento. Então, o que eu peço e por que na primeira consulta? Vamos lá então para os exames essenciais. Eu peço hemograma, plaquetas, tá? O hemograma ele é bem interessante porque nós já podemos estimar o CD4 do paciente pelo hemograma. Por exemplo, se o paciente tiver menos de 1000 linfócitos ou uma anemia, não importa o quanto de anemia, a probabilidade de ele ter um CD4 abaixo de 200 é muito grande. Certo? Então tu já estima que ele possa ter um CD4 baixo, o que já nos diz que uma profilaxia, pelo menos para pneumocistose, já pode ser feita, tá certo? Depois eu olho o CD4 de laboratório, o definitivo, e decide se mantém ou se não mantém essa profilaxia. Provas de função renal, provas de função hepática, 25-OH vitamina D3, a vitamina D3 ela está associada à cascata inflamatória e ela está associada a sua reposição a uma contagem de linfócitos TCD4 maior, estudos amplamente comprovados na Inglaterra, estudos já antigos. Função hepática continua, disfunção da tireoide, o VDRL, FTA-BS, IgM e IgG. Eu vou falar um pouquinho mais tarde para vocês sobre a sífilis ainda nesse módulo, tá? A carga viral, é o PCR quantitativo da carga viral do HIV, a relação e contagem CD4 e CD8, eu peço também hemoglobina glicada, a insulina, o perfil lipídico do paciente e a glicemia de jejum. Solicito hepatite A, imunidade para hepatite B e hepatite C. Eu solicito nos meus pacientes que podem fazer a genotipagem do vírus do HIV. A gente sabe que a genotipagem ela não é obrigatória para iniciar o tratamento. E nem o tratamento deve ser adiado para aguardar uma genotipagem em andamento. Nós podemos sim, com a carga viral CD4, fazer o início do tratamento e quando a genotipagem ficar pronta, um exame que leva um pouquinho mais tempo, aí às vezes 14 dias, nós ajustamos o tratamento do paciente, tá certo? E eu peço também um exame de urina e uma relação de albumina com creatinina e amostra urinária de urina. Por que isso? Tá? Eu gosto de saber como é que está a proteinúria basal do paciente antes do tratamento. Por quê? Porque no esquema preferencial brasileiro, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, nós sabemos que duas dessas drogas podem alterar a função renal. Principalmente o tenofovir. O tenofovir ele pode sim causar proteinúria. E nós temos que monitorar essa proteinúria a fim de substituí-lo se ela se tornar alguma coisa problemática. Já o dolutegravir, ele não é propriamente nefrotóxico, mas ele pode artificialmente aumentar a creatinina no exame de laboratorial, uma laboratorite, por exemplo, tá certo? Então ela pode aumentar em até 30% a creatinina sem ter perda de função renal, porque a perda de função renal, o ideal é nós valorizarmos a proteinúria ou microalbuminúria urinária do paciente, tá bem? Esses são os exames que eu solicito na primeira consulta. Na segunda consulta, que eu vou falar no próximo módulo, eu já inicio o tratamento, tá certo? Eu não aguardo a genotipagem, a gente inicia o tratamento e depois ajusta, guarda a genotipagem para o futuro. A genotipagem, lembre, ela só pode ser feita com carga viral detectável, de preferência acima de 500 ou preferência até 1000 cópias. Acima de 1000 cópias, tem uma genotipagem de qualidade. Essa genotipagem vai dizer o subtipo do vírus, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, e vai dizer também as mutações e as resistências aos antirretrovirais por uma futura
um futuro ajuste, para uma futura troca do coquetel do paciente. Então, esse aqui é o básico que eu peço. Aqueles pacientes que não podem fazer genoantipagia, paciência. Eu explico as vantagens dela, tá certo? Que, na minha opinião, são muitas, tá? Agora, se não fizer, não tem mais como fazer depois, tá certo? A menos que falhe terapeuticamente e o paciente tenha contagem de vírus acima de 500 mil cópias. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, um exemplo de genoantipagia. Esse daqui é um sequenciamento, então, por genoantipagia, um teste de sensibilidade e resistência aos medicamentos antirretrovirais para o HIV-1, tá bem? Então, aqui, esse HIV aqui é o subtipo B, tá? Subtipo comum aqui no Brasil. E ele é sensível, por exemplo, a todos os inibidores da protease, que estão aqui, ó, sensibilidade a todos os inibidores. Bem tranquilo, é assim que a gente gosta. Nessa época aqui não se fazia genoantipagia por dolutegravir, que faz parte do esquema brasileiro, preferencial brasileiro, que é um inibidor da integrase, aquele que atua lá no núcleo da célula. Mas olha só que interessante, ele já tem aqui mutações na transcriptase reversa, tá? Então, ele tem aqui a M184V, aquela mutação desencadeada pela lamivudina, aquela mutação que, quando presente, diminui o fitness viral, que, quando presente, aumenta a potência do tenofovir. Interessante. Então, talvez aí seja uma solução para a gente manter o backbone na transcriptase reversa. Então, mostrando aqui que ele é sensível somente a AZT, tá certo? E tem resistência às outras drogas. Infelizmente, o tenofovir aqui também tem resistência elevada. Essa resistência elevada ela diminui se eu usar a lamivudina, porque ela mantém desarquivada a M184V, mas não é interessante deixar duas com resistência elevada no mesmo esquema. Então, esse paciente aqui, além disso, os inibidores da transcriptase reversa não análogos do nucleosídeos, ele também tem uma resistência ao efavirenz, que é um esquema que nós temos aqui no Brasil. Então ele é um vírus que já teve exposição no passado a antirretrovirais, tá certo? Então uma possibilidade para esse paciente, mantendo, é uma possibilidade que eu não gosto, tá? Poderia ser o AZT com 3-TC para diminuir o fitness viral com dolutegravir, que aqui deve ser sensível. Mas não gosto de usar AZT, tá? O AZT, ele tem toxicidades, a toxicidade dele, ela é cumulativa, uma toxicidade mitocondrial, uma toxicidade que a gente não gosta muito de manter ela no paciente, não. Eu mantenho o mínimo tempo possível. Então, nesse paciente, eu optei, tá, a usar o darunavir com ritonavir, com um boosterzinho, o darunavir aqui no caso de 800 miligramas, tá certo? Com dolutegravir. O que eu fiz? Eu mudei o backbone, né? A espinha dorsal do tratamento, para um inibidor da protease, tá certo? E mantive 3 drogas em atividade, que eu sempre acho mais ideal. Na verdade, 2 drogas e um booster, né? Mas a gente sabe que o dolutegravir aguenta esse tipo de prescrição, e o paciente gostou, dose única diária, baixos para efeitos, eu tiro o efeito adverso do AZT, eu mantenho 2 drogas potentes em ação com um booster, o paciente ficou com carga viral indetectável. Para quem quiser se aprofundar, isso aqui tudo ainda pode ser visto em software, tá? Nós temos hoje em dia softwares gratuitos na internet, onde a gente lança todas as mutações e ele compara com o banco de dados mundial e explica tudo. Então, ou seja, tu não precisa decorar todas as mutações. Algumas a gente acaba conhecendo porque elas são mais comuns e mais conhecidas, né? Mais famosas. Então, para esse esquema aqui, é esse coquetel que eu dei, o paciente está muito bem. Para quem quiser se aprofundar, eu tenho aqui um software que eu mostrei num vídeo do YouTube, como é que se faz e como é que se lança a genoantipagia. Outra coisa importante de nós fazermos no paciente é o rastreio das ISTs, tá? As infecções sexualmente transmissíveis. Por que IST e não mais DST? DST é doença sexualmente transmissível. Infecções sexualmente transmissíveis, ela pressupõe que elas possam estar presentes, mas não sintomáticas, ou seja, assintomáticas. E aqui nós temos o milagre da biologia molecular.
você consegue fazer um painel de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis com uma amostra de urina do paciente, captando o DNA, né, desses patógenos. Então, é muito interessante, é revolucionário, eu diria que é revolucionário, certo? É uma coisa que lá quando eu fiz a residência médica em infectologia, nós sabíamos que existia, mas não tinha disponível, e hoje tem kits pré-prontos disponíveis nos laboratórios para fazer um painel de infecções sexualmente transmissíveis. Pega todas, pega clamídia, pega neisseria, enfim, pega todos os patógenos ali que estão presentes na urina. Antigamente nós tínhamos que fazer sorologia, mas a sorologia para clamídia, elas são péssimas, tá certo? Elas se confundem com infecções antigas, elas não querem dizer necessariamente que tu tem uma infecção em atividade. Então a característica da biologia molecular, que é tu amplificar o material genético do patógeno aquilo que a máquina se propõe, é a melhor forma de tu fazeres o diagnóstico de doenças infecciosas. É maravilhoso, tá certo? Tem que saber usar, sabendo usar e tendo disponível, não tem por que não solicitar para o paciente, tá bem? O próximo slide aqui para vocês é o slide da sífilis. Então, vocês podem ver aqui, isso aqui é muito fácil saber que é sífilis, tá? É o cancro, não dói, ele tem dois, porque esse aqui encostou aqui, aí fica dos dois lados. Para quem já tem um olho um pouco melhor, vê que aqui tem um HPV também. Ou o paciente se apresenta com lesões de planta e sola de pés, que também é bastante clássico. Mas eu quero lembrar para vocês que a grande maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum da sífilis. A sífilis ela pode ser primária, que nem eu mostrei ali no gânglio, ela pode ser secundária, terciária, ou ela pode ainda ser neurosífilis, que é quando o patógeno ultrapassa a barreira hematoencefálica e causa uma infecção crônica, uma meningoencefalite crônica do sistema nervoso central. As fases não são fluídas também na sífilis, tá? A sífilis tem um apelido da doença de 1001 sintomas, ou seja, você pode ter uma sífilis primária e já ter uma infecção por neurosífilis. Ela não precisa seguir todo o caminho para chegar na neurosífilis, ou seja, a neurosífilis, que é a forma mais complicada, digamos assim, que a gente vê da doença, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, com isso, a primeira coisa que nós já sabemos, todos os pacientes soropositivos diagnosticados com sífilis, pela literatura médica, devem fazer uma punção lombar, tá? Tirar o líquido da espinha e fazer todos aqueles testes para sífilis no líquor, para ver se não tem o treponema pálido no líquor, tá certo? Por quê? Para que saber isso? Porque o tratamento da sífilis fora do líquor é um, e o tratamento da sífilis, quando tem a meningoencefalite sifilítica, sífilis do sistema nervoso central, é outro, tá certo? Fora isso, eu gostaria ainda de falar para vocês sobre a sorologia para sífilis. Bom, nós temos aqui na sífilis os testes treponêmicos, ou seja, que captam o treponema. Hemaglutinação, FTA-BS-IgM, FTA-BS-IgG. Bom, FTA-BS-IgM é o primeiro a positivar no contágio da sífilis. Depois, positivo os outros dois. Esses outros dois, quando positivam, eles nunca mais ou dificilmente vão negativar. Eles ficam como cicatriz sorológica. Então, se tu tem um teste treponêmico positivo, sim, existe exposição a sífilis, tá? O treponema pálido. Agora, você precisa saber se essa exposição ainda está em atividade ou se essa exposição já está tratada. Para isso, se pede um teste não treponêmico. E nós temos dois aqui no Brasil, o RPR e o VDRL. É ele que nos diz, olha, a sífilis está causando problema no organismo do paciente ou não está? Tá certo? Se o VDRL ou o RPR forem positivos, dependendo do número que ele der, o paciente precisa ser tratado, tá certo? E o tratamento para sífilis de escolha em todos os pacientes é penicilina G benzatina. Eu uso 6 ampolas.
2 por semana durante 3 semanas seguidas. E eu testo o RPR ou o VDRL alguns meses depois do tratamento do paciente, tá bom? Se o paciente for, obviamente, soro positivo, ele vai ter que fazer. Depois, geralmente eu espero melhorar o VDRL um pouco. Vai ter que fazer uma punção lombar. Eu espero porque, às vezes, a punção lombar pega um pouco de sangue, tem uma contaminação por sangue, e dá o VDRL do sangue do paciente, não o VDRL do líquor do paciente, ou uma proteinúria aumentada do sangue e não do líquor. Então, eu tenho esse costume de esperar um pouquinho, não muito, mas eu espero um pouco, para fazer também o VDRL e a contagem de proteínas, enfim, FTA-ABS, para fazer o cálculo do FTA-ABS, líquor e sangue, eu espero um pouco depois do tratamento. Então, a sífilis, ela é uma epidemia no Brasil, né? Ela é muito comum, muitas vezes os pacientes se recontaminam, então tem que ficar dosando a sorologia para sífilis a cada consulta. As minhas consultas é a cada 6 meses, na sua grande maioria, exceto para aqueles pacientes muito imunossupressos. Tá certo, pessoal? Então, esses são os aspectos que eu acredito que sejam os mais importantes, os mais relevantes para nós abordarmos numa primeira consulta, tá? Então, na primeira consulta, o paciente vai chegar com anti-HIV positivo e você vai ter que evoluir a sua investigação, estagiar o paciente em qual fase do vírus do HIV e olhar se ele tem lesão renal, por exemplo, já pelo próprio vírus, tá certo? E que isso é uma coisa que pode acontecer e nos confunde com o uso de antirretrovirais. Você vai ter que procurar todas as ISTs que o paciente tem, além da dosagem de algumas vitaminas. Nessa primeira consulta, eu não gosto de fazer avaliação de hormônios sexuais, tá? Testosterona, porque o paciente não está estabilizado ainda. Ele pode dar muito alterado e ser uma coisa reversível com tratamento com antirretroviral. Então, nessa consulta eu não faço isso. Eu estabilizo o paciente para depois a gente ver como é que estão esses hormônios e associar eles à clínica do paciente. Espero que tenham gostado. No próximo módulo é a consulta número 2, onde nós vamos iniciar o tratamento altamente eficaz com terapia antirretroviral. Grande abraço.